Olá! Hoje o desafio é falar sobre judô e filosofia. Como a gente vai trabalhar para entender todo o processo que passou para a construção do judô Kodokan, que foi sistematizado por Jigoro Kano, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender toda a sociedade japonesa que antecedeu esse momento. Então, a gente vai lá atrás para descobrir quais são as filosofias asiáticas que fizeram parte da sociedade japonesa, né, naquele momento. A gente tinha três grandes movimentos: o confucionismo, que era de Kung Fu Tse, certo? Tinha o taoísmo, que a palavra Tao vem do mesmo kanji, né? O kanji Tao e o kanji Do é a mesma coisa, que foi Lao Tse, e o budismo, que tem ali entre a Índia, o Paquistão e a China um movimento que esse sim tem mais a ver com a religiosidade, os outros nem tanto, porque eles tratam um pouco sobre a espiritualidade, mas não do espírito, da alma, como a gente conhece do cristianismo ou do islamismo, por exemplo, né? As filosofias asiáticas têm muito mais a ver com a interação dos homens entre eles, certo? E a natureza. Então, o confucionismo tem muito a ver com o bem-estar. O taoísmo, como eu falei, tem muito a ver com caminhos e princípios, né? Principalmente princípios que você deve seguir para você estar pleno na sociedade, né? Para ser um bom cidadão. E o budismo, que tem suas várias vertentes, mas a que mais teve a ver com o Japão é o budismo Zen, que trata da ética, da moral e do espiritual. Todas essas filosofias fizeram muito parte de uma classe que era considerada muito importante na época do shogunato no Japão, que eram os samurais, que era a classe dos guerreiros, né? Eles tinham muito prestígio. Abaixo dos shoguns, que eram generais, tinha o exército de samurais, e depois disso todos os camponeses, que serviam aos seus servos, no caso, né? Então eles tinham cada um dentro do seu feudo, eles tinham que fazer as suas obrigações. Então, era uma época que tinha muitos deveres, mas muito poucos direitos. O termo Bushido, que é o código moral dos samurais, ele não foi escrito, né? Ele tem vários textos de vários samurais e muitos textos também feitos após a ocidentalização do Japão, mas há indícios de que os samurais, para não ficar pensando somente na morte, no enfrentamento da morte, eles tinham todo um aspecto filosófico por detrás da sua formação. Então, esse código moral, né, por influência das filosofias asiáticas, os guerreiros não apenas se preparavam para a guerra, mas também se preparavam espiritual e moralmente. O intuito era de civilizá-los, por isso buscavam o autoaperfeiçoamento e o emprego de virtudes. Honra, lealdade, indiferenciador, desapego ao material e ao autocontrole das emoções. Então, tudo isso criou um ideal de um guerreiro que era leal, que era virtuoso. Então, para tirar muito aquela ideia do guerreiro bárbaro, né? Que é quando a luta em si não tem um aspecto moral, não tem uma ética, ele se torna bárbaro, né? E logo depois, né, que a gente estava falando sobre o shogunato, né? Porque o Japão vivia em guerra, cada um disputava muito pelo poder, até a chegada da era Tokugawa, que nessa época reinou a paz, né? Eles tentaram diminuir essa questão de briga pelo poder. Então,
foi praticamente extinta a classe dos samurais. Então, cada pessoa, cada classe se viu obrigada a se autodefender. Então, foi nessa época que mais surgiu as artes marciais do Japão. Sofreram influência da China, de outros lugares que já se usavam as artes marciais, mas que foram chegando e tomando novos corpos dentro de cada clã, dentro de cada ryu, cada escola se formava uma arte marcial diferente. Algumas usando armas e outros o corpo a corpo. No caso do Jujutsu moderno, né, que Jutsu significa técnica, arte e habilidade, e Bu, que tem a ver com a defesa, com o combate militar, onde Bu é defender-se da lança, né, de forma literal, teve uma amplitude enorme no caso do fim das guerras, né, com a perda de prestígio das classes samurais, porque cada um tinha que se defender sem armas, porque as armas grandes, principalmente espadas, ficaram proibidas na época. Então tinha algumas com espadas menores ou coisas assim que ainda era possível de se usar, como uma adaga, por exemplo, mas as artes marciais, praticamente todas, elas eram mais para defesa, né? Autodefesa. Dentro dessas artes marciais, o Jiu-Jitsu foi a que mais cresceu, né? O Jiu-Jitsu seria a arte suave, mas cada escola tinha sua técnica principal. Algumas técnicas em pé, outras técnicas mais solo, algumas para defesa de armas pequenas, outras mais de combate, mais corpo a corpo. E foi através do Jiu-Jitsu que o Jigoro Kano começou a sua história dentro das lutas, né? Ele teve a oportunidade de estudar muito e estudar em várias escolas e tentar se apropriar dessas técnicas para a construção do que vinha fazendo através da restauração Meiji, que é igual eu falei, lá na era Tokugawa, o Japão era totalmente isolado, ficou quase 3 séculos isolado do resto do mundo. E com a restauração Meiji, abriram os portos e elas começaram a conviver com outros ideais. Então o Bujutsu e principalmente o Jujutsu tinham uma ideia de o que era arcaico, né? Então eles começaram a trabalhar o termo Budo, usando o Do como caminho. Dentro do Budô a gente tem o Karate Do, o Aikido, o Kendo e principalmente o Judô, né? Sendo que Ju vem de Ju-Yoku-Go Seisu, que significa suavidade sob julga a dureza. Qual seria o sentido do Ju? Né? Que é adaptar-se flexível e inteligentemente às ações estratégicas de um adversário para poder utilizar suas manobras e suas forças para submetê-lo, ou ao menos para neutralizar seu ataque. E como que o Do cria uma nova visão sem ser Jutsu? Então, Jutsu, que era só habilidade técnica, o Do passa a trazer uma questão de conhecimento, de autoconhecimento. Então, seguir uma certa trajetória sem desviar-se. O mais importante não é o resultado final, e sim as experiências adquiridas durante o processo. Esse conceito enfatiza atitudes internas e o autoconhecimento. Então, assim, Jigoro Kano, na hora de escolher o nome para a arte que ele estava desenvolvendo, ele não poderia usar Jujutsu porque não estava sendo muito bem visto. Ele pensou até em usar o termo Iawara, que era um termo que também usava, que é justamente esse kanji aqui do Ju, ele também pode servir com Iawara, né? Ju, macio, flexível, que se hoje a gente fosse usar, seria mais a questão da resiliência, né? Do ser e saber usar a questão das forças. Então, o Jigoro Kano criou a sua própria escola, que chamou-se de Judô Kodokan. Né? Você percebe que tanto Kodokan como Dojo, né, que tem o kanji Do, tem muito a ver com as filosofias. Né? O Dojo é a sala de meditação,
para aprender o caminho do budismo, do taoísmo, né? Então, a Kodokan também é a escola onde você vai se desenvolver pelo caminho. Então, tinha muito impregnado essa questão das filosofias asiáticas no contexto do Judô Kodokan. Então, a gente conhece os dois primeiros princípios que estão aqui, né? Que é o Jita Kyoei e o Zeryoku Zenryu. Todo judoca deve conhecer esses princípios, né? E tem mais dois que vão complementar a forma com que a gente entende com as outras filosofias. Bom, Jita Kyoei, prosperidade e benefícios mútuos. Né? Vem lá do taoísmo, a questão da interação, do confucionismo, né? E tem muito a ver com a forma como que a gente aprende e desenvolve o judô, que é sempre em pares, né? A gente pode treinar sozinho algumas coisas, desenvolver o nosso físico, mas o judô em si, ele não é individual, ele é impar, certo? Então a gente tem que trabalhar juntos, né? Um aprende com o outro e através da interação com o outro. Seryoku Zenryu, que é a máxima eficácia com menor desprendimento energético. Tudo a ver com a relação com as energias da natureza. A gente tem que ser econômico. O Jigoro Kano era franzino, baixinho, enfrentava grandes guerreiros e através dos grandes estudos ele soube usar da melhor maneira, da melhor forma as energias possíveis através do Chikara no Yoho, certo? O Chikara no Yoho nada mais é que a melhor maneira de utilizar a força. Exemplifica a ideia de ceder para vencer, pois mostra como devemos aplicar ou escapar das técnicas através de uma movimentação adequada, sem usar força desnecessariamente, aproveitando a ação do adversário. O Chikara no Yoho, ele é exemplificado pela metáfora do salgueiro, né, que durante o inverno as suas folhas cedem, né, deixa que a neve que se acumularia nos galhos caiam e retome ao lugar, ao invés de manter-se firme e deixar que os galhos quebrem, né? E o Judô Seishô vem a fechar a questão da moral, né? Que independentemente de ganhar ou perder, você precisa seguir o caminho certo. E mesmo se você perder seguindo o caminho certo, é mais valioso do que vencer sendo contra o caminho. Então a gente tem que ter uma moral, uma ética andando junto à questão do budismo que eu falei lá no começo. Bom, a gente vai vendo a questão de como que a gente experimentava, como os Gorokan experimentava o Jujutsu, né? E a grande maioria era através do kata. Porque como usava a defesa de armas, você não poderia usar as armas uns contra os outros durante o treinamento, senão poderia ter uma lesão mais séria e tudo mais. E ele foi excluindo esse risco de uma lesão através das mudanças das técnicas que ele fez. E muito importante foi a incorporação do Handori no treinamento do judô, que é uma prática livre, porque ela só era possível dentro do judô porque não se utilizavam nem armas, nem socos durante o Handori, porque você fazia através do agarre. E ele implementou também muito do conceito do Kuzushi, que sem o Kuzushi não tem como ter um Zeryoku Zenryu, não tem como você aproveitar da melhor forma da energia, né? Então, quando os judokas da Kodokan começaram a participar de algumas competições, eles ganhavam dos outros competidores, justamente porque eles já estavam acostumados a essa questão de não saber qual golpe que poderia vir, mas eles já estavam preparados porque eles treinavam o Handori, né, a prática livre. Então é muito legal você ver como que o Handori ele teve uma função muito importante no processo da esportivização do judô. A gente vai ver agora como que seria possível uma esportivização sem perder a essência do judô. É difícil, muitos se questionam, né, se a esportivização foi boa ou ruim para o judô atual, mas a gente sabe, né,
de alguns ideais do Jigoro Kano. Então, vamos ver um pouquinho para a gente conseguir entender qual que é o processo da esportivização até hoje e como que a gente pode trabalhar a manutenção dessa filosofia, né, que é bem antiga, mas que reflete hoje por que o judô ele é um dos esportes de luta, né, mais difundidos no mundo. Então, primeiro, que foi a melhor coisa que o Jigoro Kano fez foi a sistematização da forma como que ensina o judô, né? Ele, como professor, acreditava no exercício físico e na educação que era bom para o cidadão trabalhar juntos, né? A questão da restauração Meiji e o fascínio pelo Ocidente, naquele momento que estava passando, eles eram muito a favor do conhecimento, né? Então, o Jigoro Kano conhecia muito o esporte ocidental, ele vivenciou, ele viajou muito e ele trouxe para o judô muito do que ele aprendeu lá fora. E, coincidentemente, era o mesmo processo que estava passando do movimento olímpico, né? O Barão de Coubertin, quando teve a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Modernidade, que foi em 1896, foi muito próximo do que o Jigoro Kano tinha acabado de criar o judô em 1882. E se a gente for parar para pensar, naquela época, o esporte, em geral, era um esporte amador. Então, o Jigoro Kano também acreditava que o judô poderia fazer parte desse movimento olímpico, porque a gente não tinha o que hoje a gente conhece como esporte comercial, né? Que é uma busca pelo prestígio social através do judô e uma obsessiva busca pela vitória, né? Que hoje tem, mas que, de certa forma, foi uma coisa que acabou se convertendo na nossa sociedade atual e não na época em que foi tratado o judô no esporte olímpico. Outra questão é como que dentro do judô os ritos, os rituais, era uma reprodução da sociedade patriarcal japonesa. E como que isso passaria a fazer parte de uma reprodução no Ocidente. Algumas pessoas até hoje acreditam na questão da hierarquização, a questão da submissão, outras não. Outras já acham que o aluno ele tem que ser um ser pensante, um ser inteligente e se apropriar do judô através do seu autoconhecimento. Eu utilizei como referência bibliográfica o livro do Miguel Villamón, que é a Introdução ao Judô, da editora hispano-europeia, Barcelona, 1999. Espero que vocês tenham gostado, aprendeu sempre um pouco mais. Qualquer dúvida, estamos aí. Grande abraço.